Essas pessoas só tinham um trabalho, uma missão, um objetivo e conseguiram falhar miseravelmente. Você já viu alguma placa com erro de ortografia ou algo instalado meio torto e percebeu que aquilo te enfurecia até a alma? Nossa, isso me aconteceu esses dias. Fui instalar um guarda-roupa novo, aí o cara que foi instalar parafusou a maçaneta da gaveta do guarda-roupa torto. Agora tá lá torto até agora. É claro que sim. Isso é a internet, cara. E se tem uma coisa que enfurece a internet, é quando uma pessoa tem um trabalho simples pra fazer e ainda assim falha miseravelmente. Mano, o que tá acontecendo aqui? Pera, não entendi. Volta a imagem aqui, editor. Eu não tô vendo nenhum erro aqui no sanduíche. É o queijo? Tem muito queijo? Gente, eu tô me sentindo tão incompetente quanto quem fez agora. Eu não posso nem tirar férias, que os roteiristas fazem bagunça de novo. Ah, tava faltando hambúrguer. Mas também vai saber se a pessoa não era vegana. Por isso que eu não descobri de primeira. Isso tá me dando uma sensação estranha de déjà vu. É, assim não dá pra trabalhar. Imagina o cara vai lá comprar azeitona em conserva, aí vem só a conserva sem azeitona. Ai, que dia lindo pra comprar uma água salgada. Desse jeito eu vou ter que reclamar com o gerente. A gente divide o vídeo de novo. Tá bom então, solta a vinheta aí, editor. Pera aí, esse tempo todo eram duas pessoas apresentando no Fala Sério? E eu só percebi depois de mais de um ano? Meu Deus, eu sou muito lerdo. Não importa em que idioma esteja escrita, você sabe o que essa icônica placa octogonal vermelha significa. É, mais ou menos, né? Porque pode ser pare, pode ser proibido estacionar, pode ser proibido sair desse vídeo sem deixar o like. É, te peguei. Pode deixar o like aí e comentar um emoji dessa plaquinha vermelha. Não sabe? Sim, isso é obviamente um sinal de pare. Exatamente. Ela pode ser ligeiramente diferente em alguns países, mas há um consenso universal sobre a aparência dessas placas. Bom, quase universal, porque em algum lugar dos Estados Unidos, alguém fez isso aqui. Pelo amor de Deus, parece que alguém fez o desenho no Word. É sério isso daqui? Isso aqui foi feito pra ficar no asfalto? Não, eu duvido. Isso aqui foi feito por alguma pessoa no Canva e depois ele foi lá e colocou no meio da rua. Mas até que dá pra entender que tá escrito pare, se você não for nem um pouquinho míope e tiver a 2 metros no mínimo de distância. Mais do que isso, é só uma placa vermelha, a bandeira do Japão. Por que diabos a palavra pare tá tão longe do octógono? E jamais na história houve uma placa de pare com essa aparência, então por que ninguém questionou antes de instalar? Bom, seja qual for o motivo, eu acho que todo mundo concorda. E sabe o que mais é bastante universal? A ordem das cores nos semáforos. Elas são vermelho, amarelo e verde, nessa ordem, significando pare, espere e siga. A não ser, claro, que você esteja em New Hampshire, onde essa placa aqui está localizada. Eu só consigo pensar em 2 motivos para essa placa ter sido colocada do jeito errado. Ou a pessoa que colocou era daltônica, ou tava com muita preguiça para se preocupar. Ou ele colocou a placa de olho fechado. Isso aqui já tá me dando nos nervos e não deu nem 5 minutos de vídeo. Então se você não quiser passar nervoso comigo sozinho, manda esse vídeo pra algum amigo pra ele ver a situação que tá essas placas. Pra mim, frango frito é um alimento supremo, mas alguns restaurantes de frango frito são melhores do que outros. Na minha humilde opinião, meu favorito era o Jollibee's. Mas isso é passado, desde que eu fiquei sabendo que em 2021, uma unidade do Jollibee's nas Filipinas serviu a uma mulher um pedaço de frango frito de aparência deliciosa, só que na verdade era um pano frito. Que? Como que conseguiram colocar um pano? Como? Como que alguém conseguiu fritar o pano? Não é possível. Ou eles são muito cegos, ou alguma coisa tá acontecendo de errado. O pano tava no lugar dos frangos, junto com os frangos. Isso não parece muito higiênico, não. Mas olha aqui, olhando a imagem de novo, editor, coloca aqui rapidinho. Eu acho que a mulher já mordeu esse pano aqui. Será que só depois da terceira mordida que ela percebeu que não era frango? Pois é, isso aí é um pano de prato. Um pano de prato usado, sujo e nojento. Meu Deus do céu, imagina só morder isso. Eu não sou nenhum chefe, mas para conseguir essa casquinha crocante, esse pano teria que ser empanado e depois mergulhado na fritadeira. Meu Deus, é verdade! Não, é possível. O chefe que fez esse frango, quer dizer, esse pano frito, queria assassinar alguém, só pode. Ou sei lá, né? Tava meio bêbado, meio chapado, meio doido. Crianças, não usem entorpecentes e nem bebam bebidas alcoólicas. Olha o que pode acontecer. Então, por esse motivo, preciso de sugestões para um novo restaurante de frango frito. Você recomenda algum? Diz aí nos comentários abaixo. Mas antes de comer, a gente tem que lavar as mãos. E para isso,
Alguns banheiros têm aquelas torneiras com sensores modernos, que você passa a mão para ativar automaticamente o fluxo de água. Nossa, eu acho chique, viu? Eu vi isso só uma vez na minha vida. Quando eu viajei, não sei, nem lembro nem pra onde. E quando eu vi, eu sou meio do interior, não sei direito como é que funcionava essas coisas. Fui tentar abrir a torneira e não sabia onde que colocava a mão pra abrir. Aí falaram pra mim, é de sensor. Aí eu fui procurando o sensor, procura, não acha, não sei mais que caramba de sensor que é esse, que não aperta, não tem botão. Eu fiquei uns 2 minutos tentando entender como é que fazia pra abrir essa torneira. Um salve pra galera do interior, assim como eu, principalmente do interior de Minas Gerais. Comenta aqui de que estado você é. Pera aí, você tá me dizendo que tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal e não ativou o sininho? Ativa logo esse sininho de notificações se você já é inscrito. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho e ativa a opção todas, porque só 6% das pessoas que são inscritas ativam o sininho. Esse número ainda tá muito baixo, o normal é 30%, então vamos ativar esse sininho pra mudar isso. Agora sim, pode voltar com o vídeo. Isso evita que você toque em qualquer torneira, o botão que outras pessoas também tocaram, além de fechar a água automaticamente para evitar desperdício. Um conceito bem simples, certo? Bom, não para quem projetou o sensor dessa torneira aqui. O dispositivo só é ativado quando você passa a mão diretamente abaixo da curva da torneira, e então corta a água quase que de imediato. Uai, mas daí como é que vai lavar a mão? Imagina se fosse eu nessa situação. Além de eu não saber como é que funciona uma torneira de sensor, o sensor ainda tá errado. Eu ia ficar minha vida inteira tentando lavar a mão. Usar um sensor capaz de detectar as mãos a uma distância razoável. Era realmente uma tarefa tão difícil assim, senhor designer? Eu acho que ele é o tipo de pessoa que só lava as mãos quando tem outras pessoas no banheiro olhando. Quando eu tava navegando na internet em busca dos exemplos mais bizarros de como estragar um trabalho simples, eu me deparei com essa imagem. Esse operário parece ser incapaz de pintar 2 linhas amarelas retas ao longo de uma estrada. Ah, não, isso aqui é Photoshop. Gente, uma coisa é errar um pouquinho na linha. Agora outra coisa é você fazer zigue-zague com ela. Parece 2 minhocas brigando. Não, eu duvido que isso aqui é real. Ou é Photoshop ou o cara tava muito bêbado. Mas olhando mais de perto, com todos esses borrões estranhos e ângulos de iluminação inconsistentes, essa é definitivamente uma imagem de Photoshop. Ah, bom, sabia. Tava meio esquisito. Ufa, isso significa que ninguém foi realmente burro o suficiente para cometer esse erro e que essas linhas não existem, né? Oh, meu Deus. Elas não só existem, como parecem ainda piores agora que eu sei que são de verdade. O quê? Não é Photoshop? Ah, não. Eu não acredito nisso. Agora é oficial, gente. Eu desacreditei da humanidade. Ainda bem que eu sou um urso e vocês são seres humanos aí, ó. Eu tô certo. Nunca vi um urso fazendo uma faixa de rua errada. Se bem que eu também nunca vi um urso fazendo uma faixa de rua. Ok, não vamos perder a calma por isso. Ao que parece, essas faixas não são pintadas, mas marcas temporárias, feitas com fita. Ah, mas mesmo assim, isso aí tá muito torto. Imagina se essa marca é temporária, aí vai um caminhão de tinta e passa com tinta por cima. Aí pronto, fica tudo torto. Que são usadas como indicadores temporários, quando uma estrada está sendo construída. Se a fita se soltar, as faixas podem acabar um pouco emaranhadas mesmo. Tá bom, então ninguém pintou essas faixas à mão de maneira permanente. Legal, mas obviamente esse não foi o caso aqui. Alguém foi claramente instruído a pintar o meio-fio. E, cara, a pessoa seguiu as instruções ao pé da letra. Mas espera aí. Não, calma. Eu vou ser advogado desse daqui agora. Pelo incrível que pareça, esse foi o primeiro que eu não me indignei. Pô, o cara fez tudo certo, ó. A medida tá certa. Alguém deve ter falado pra ele: deixa 10 centímetros de largura da tinta e não passa de 10 centímetros. Aí o cara entendeu. Ah, beleza, né? Esse daqui eu defendo, porque eu achei que esse foi o menos incompetente até agora. E esse meio-fio terrível, quebrado e cheio de mato agora tá bem visível pra qualquer um. Eu não sei dizer se esse é um trabalho ruim bem feito ou um trabalho bom mal feito. Quando se trata do mundo da moda na internet, o Photoshop é essencial. O retoque das imagens para que elas tenham uma perfeição irreal e ao mesmo tempo pareçam totalmente naturais faz parte do plano de marketing para fazer o cliente comprar o produto. Mas tem vezes que as edições não são verificadas, como a marca de moda plus size Simply Be sabe muito bem. Você tá vendo algo errado com essa foto? Pois eles não viram. Ué, eu não entendi. O que tem de errado com essa foto? Tô olhando aqui. Nossa, meu Deus, que mão é? Ah, não, cara.
cara. Eu não acredito que eu não vi essa mão de primeira. Até que alguém percebeu que a mão da modelo parece mais um pesadelo cheio de dedos. De alguma forma, esse erro de edição super óbvio foi parar na página da loja deles, por o mundo todo ver. E isso com certeza destrói a ilusão de que se trata de uma imagem totalmente natural. Photoshop, tu errar no Photoshop é normal, tu editar, tu ficar horas editando, às vezes você esquece de mudar alguma coisa. Agora sim, esses dedão de alienígena aí, pelo amor de Deus. Sabia que se você virar membro do canal, você consegue participar das lives e ainda por cima aparecer nos vídeos e concorrer a gift cards? Pois é, seja membro. Bolos. Eu adoro comer bolo. Mas eu não conseguiria fazer um, nem que minha vida dependesse disso. Mas se eu tivesse bolos com formato de números prontinhos para decorar, acho que não teria problemas em colocá-los na posição correta. Ao contrário de quem decorou esse delicioso fracasso aqui. Ai, cara, o confeiteiro fez ao contrário. Mas calma, eu tenho uma solução. Se eu fosse a confeiteira, eu ia falar: não, calma, gente, isso aí é estilo. É pra ficar mais bonito, ficar diferente, sabe? Uma vibe mais moderna. Eu ia encher linguiça, mandar um migué aqui, não sei, eu tenho que me salvar nessa situação. Eu realmente espero que isso seja alguma piada interna. Caso contrário, isso significa que alguém passou um bom tempo colocando com muito cuidado a cobertura e as decorações, antes de perceber que o set estava na posição errada. O que é ainda mais engraçado é que da forma como está escrito, parece que o bolo diz Feliz Justin Aniversário. Bom, espero de verdade que, apesar do bolo, Justin tenha tido um feliz aniversário. No entanto, esse não é o pior crime bolístico que eu já vi. Um belo dia, alguém teve a brilhante ideia de transformar a capa do álbum Nothing Was The Same, do Drake, em um bolo. A escolha foi bem nichada, mas a imagem parece até bem simples, com o perfil do artista em um céu azul. Não tem como isso dar errado, ou será que não? Gente, meu Deus. Esse daqui eu não tenho nem como falar. Eu ia tentar argumentar, mas não tem jeito. A situação tá muito feia desse bolo. Mas se olhar direitinho, se olhar com muito carinho, ainda não. Ainda continua horrível esse bolo. Mas o que importa de verdade é o gosto do bolo. No final vai tudo virar bosta. Então, eu acho que isso foi meio desnecessário. Perdão se você estiver almoçando agora. Como é que alguém consegue errar tanto nas proporções? Parece mais um perfil do sapo Caco. Bom, é evidente que a pessoa que fez isso não era um artista, mas caramba, pra que um pescoço desse tamanho? Tudo bem não gostar de rap, mas isso pode ser considerado um verdadeiro crime de ódio contra o Drake. Embora bolos mal decorados possam fazer você questionar a sanidade de alguém, cortar um bolo assim me dá vontade de cortar outra coisa. Sim, eu sei que matematicamente isso resulta em mais porções, mas como adepto de um corte triangular eu não consigo gostar de quem faz isso. Então, eu meio que corto desse primeiro jeito aí. Agora eu tô me sentindo incompetente. Mas vamos fazer uma disputa aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo de qual maneira você corta o bolo. Se você corta desse jeito mais quadradinho ou se você prefere cortar em fatias triangulares. Aí o comentário com o jeito que você corta o pedaço mais curtido é o vencedor. Pra mim, sinceramente, fatias quadradas são perfeitas para bolos e as fatias triangulares são perfeitas para tortas. Mas eu acho que todo mundo concorda que quem cortou esse bolo aqui precisa de ajuda. Ajuda? Ajuda precisa eu depois de ver uma foto dessa. Esse cara precisa ser preso. Isso daqui é ilegal. Essa imagem aqui, pelo menos uns 3 crimes mundiais ela deve ter. Tá, eu acho que eu consigo perdoar o bolo cortado daquele jeito. Afinal, ele ainda tinha 11 fatias quase iguais. Mas eu acho que a gente tem que proibir quem cortou essa pizza de trabalhar na pizzaria. O que essa pessoa tem... Como assim? Não tem um único corte nessa pizza que seja proporcional a qualquer outro. Galerinha que tá assistindo meus vídeos, vamos normalizar a galera não trabalhar bêbada, porque isso aqui não é um corte de pizza. Isso daqui é uma tentativa de assassinato. Mas olha, pensando por um outro lado, se eu pedir uma pizza assim, eu posso pegar um pedaço muito grande e as outras pessoas um pedaço menor. Ou talvez pode acontecer de ocasionar uma luta muito épica entre as pessoas pelo maior pedaço. E o que vai sobrar pro Betinho é isso daqui, ó. Se sobrar esse pedacinho aqui. É como se a pessoa tivesse começado a cortar no meio, mas aí depois resolveu cortar na horizontal. Até que só restou uma mistura confusa de fatias pequenas e fatias gigantes. E o pior é que alguém comprou essa pizza e alguém vai ter uma surpresa muito desagradável quando ela chegar. E é por isso que eu tenho problemas de confiança. É muito constrangedor errar ou fazer alguma besteira. Mas já imaginou errar ao vivo, em rede nacional de TV, com centenas de milhares de pessoas assistindo? Bom, foi isso que aconteceu com Karen Olsen, repórter meteorológica de One News, da Nova Zelândia, em 2009. Olha só o que aconteceu.
Today, easterly gales with gusts up around 120 kilometres an hour recorded about the Tutukaka harbour. Alguém esqueceu que precisava editar este texto, editar este texto, editar este texto. Ou essa tal de Edit Location tem um clima muito agradável nessa época do ano. Caraca, eu nem tinha visto. Eu achei que quem ia falar errado era a mulher que tava apresentando. Eu acabei de ser ludibriado, gente. Meu Deus. Se eu fosse o cara que estivesse editando essas imagens, eu ia errar também, porque eu nem vi. Se ele não falasse, eu ia continuar sem entender o que tava errado. Às vezes, a mulher falou errado alguma pronúncia em inglês, né? Enunciei. Gente, eu tô chocado. Essa indignação que vocês estão vendo é real. Como que eu não vi? Mas vamos pegar leve, porque apesar dos meteorologistas geralmente prepararem o conteúdo da pauta, em geral é função dos estagiários arrumarem os slides. De qualquer forma, eu aposto que depois disso a previsão do tempo mudou pra chuva de lágrimas pra pobre da repórter. Você já se perguntou como o McDonald's prepara o seu famoso Big Mac? É simples. Você deve pegar um pão tostado pré-cortado em 3 partes e colocá-lo na caixa de hambúrguer, com a parte superior e o meio do pão na tampa. Adicione um pouco de molho especial em ambos os lados, juntamente com cebola, alface e pepino e uma fatia de queijo. Acrescente 2 hambúrgueres, um de cada lado. Depois, segurando o pão do meio, transfira tudo, menos a parte de cima do pão, para a parte de baixo do sanduíche. Feche a caixa, de modo que a parte de cima do pão cubra o sanduíche e pronto. Um Big Mac pronto para ser devorado. Isso não parece muito difícil, não é mesmo? Então me responda, o que aconteceu aqui? Esse aí não foi tão ruim, vai. Ela só trocou o pão de lugar aqui, ó. Olha aqui na foto. Ela errou o alface e o pão só. É normal, vai. Às vezes a pessoa acabou de começar no emprego, ou às vezes já tá tarde, faz tempo que ela tá lá fazendo hambúrguer, tava no automático. Esse daí, por mim, não tem problema nenhum. Eu brocaria esse hambúrguer do mesmo jeito, com o mesmo gosto e com a mesma fome que eu tô. Agora eu quero comer um hambúrguer. Reformar um cômodo não é uma tarefa simples. Adicionar uma parede extra a um espaço parece fácil, mas basta uma pessoa medir uma coisa de maneira incorreta e você acaba com um absurdo que nem esse. A pessoa estava tão determinada a colocar uma parede aqui que construiu na frente das gavetas embutidas. Eles tiveram a audácia de construir e ainda fazer acabamento na gaveta. Com a gaveta ali no meio. Como que fizeram isso? Como eles estavam lá no meio da parede e pensaram, uma gaveta. Vamos fazer aqui, ó, um portalzinho pra passar essa gaveta. Não é possível. Essa gaveta deve ser móvel. Deve ter como puxar e voltar essa gaveta. Ou às vezes é uma passagem secreta. Só espero que a pessoa tenha pelo menos esvaziado as gavetas antes de fazer isso. Senão, o único jeito de abrir vai ser na marretada. Pela minha experiência pessoal, os fogões de indução são perigosos. Como não tem nenhuma chama, só uma resistência metálica que aquece, muitas vezes eu perco a noção de qual queimador tá ligado e qual tá desligado. Especialmente em fogões de indução que tem aquele acabamento em preto brilhante e lustroso. Se não tiver as marcações que mostram onde é que fica cada um dos queimadores, eu nem sei onde é que tem que colocar a panela. Por isso, seja quem for a pessoa responsável por verificar se esse queimador tá alinhado com as marcações, eu espero que o seu macarrão fique grudado no fundo da panela pra sempre. Não, o que é isso? Montaram o negócio de ponta cabeça. Pegaram o dicionário assim, ó, arrancaram todas as páginas, depois amassaram, fizeram uma bolinha de papel. Aí depois de fazer tudo isso, eles ainda comeram, depois eles cagaram o manual e depois foram ler pra tentar montar. Nossa, agora eu acho que eu me exaltei, né? Foi meio exagerado. E eu acho que eu falei dicionário em vez de manual. Volta aí o vídeo uns 10 segundos pra ver se eu falei isso mesmo. Pegaram dicionários. Os europeus sempre zombam dos americanos quando se trata de banheiros públicos. Principalmente porque o design deles é uma roleta russa quando o assunto é privacidade. Mas por sorte, um designer resolveu esse problema do vão livre criando um box que já deixa tudo à mostra. Não, mentira que fizeram isso. Essas portas foram feitas para um banheiro masculino, gente. E é proibido fazer o número 2 nesse banheiro. Eu acho que isso foi feito propositalmente. Deve ter até uma historinha, imagina. O chefe lá foi conferir o banheiro e percebeu que toda semana alguém entupia o vaso. Aí pensou, quer saber? Ninguém mais vai fazer o número 2 nesse banheiro. Aí ergueu a porta nesse nível. E isso nem é a pior parte. Não é só a porta que é alta, é toda a parede. Olha na foto ali, você consegue conversar com o teu mano enquanto dá uma cagadola terrível no banheiro. Tá bom, meu Deus, esse vídeo eu já falei muita atrocidade pra quem tá comendo. Desculpa, de verdade. Ai, comenta aqui se você tá assistindo enquanto almoça. Não, peraí, não foi isso que aconteceu aqui? Entendi. Pelos sulcos na parte inferior das colunas, parece que alguém as instalou de cabeça pra baixo. Assim, quando as portas foram fixadas mais tarde, elas estavam muito mais
mais altas do que o planejado. É o que parece, né? Eu prefiro acreditar na minha versão da história, é menos vergonhoso pra quem montou esse banheiro. Qual é o seu dia da semana favorito? Uai, e tem outra opção que não é sexta-feira? Pra mim, é o nona-feira. Você sabe, o bem conhecido, amado e totalmente real nono dia da semana. Como é que é? Como assim? Não existe nona-feira? Então, por que raios essa loja diz que fica aberta 9 dias por semana? Ah, e de certo conta as noites também. Ah, e isso não é photoshopado, pois existem centenas de fotos desse letreiro com a mesma mensagem insana na internet. Eu não vou criticar, porque se isso foi um truque de marketing, eles foram simplesmente geniais. Acontece que essa é a famosa rede de lojas 99 Cents dos Estados Unidos, que decidiu colocar um pouco de humor às suas paredes e brincar com os 9 em seu nome. Aí, tá vendo? Tá vendo? Por isso que não pode julgar um livro pela capa, e nem um anúncio pelas letras. Ah, claro, eu tô morrendo de rir. Isso é tão engraçado. Eu não fiquei nem um pouco irritado com isso. Que isso, falar sério, tá amargurado, tomou café sem açúcar hoje? O que aconteceu? Brincadeira, gente. Claro que tanto ele quanto eu apenas estamos fazendo humor aqui. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pode ser a pessoa mais gentil, mais doce e mais bonita do mundo. Mas quando você pede pra cortar um abacate, ela faz isso. O que raios essa pessoa usou pra cortar o abacate? Raio laser que saiu dos olhos dela. Que cortes mais perfeitos são esses? Cortou até o caroço. Uma motosserra? Isso aí é comportamento típico de psicopata. É o Ciclope dos X-Men tentando cortar uma fruta. Aí tirou o óculos, não conseguiu controlar e virou essa mundiça. Todo mundo sabe que você deve cortar em volta do caroço no centro. E também dá pra ver claramente que esse abacate aí não tava maduro. Ok, talvez eu esteja sendo muito crítico. Talvez essas pessoas nunca tenham cortado o abacate antes. Mas elas devem ter cortado outros alimentos com caroços duros no centro, como pêssegos ou mangas. Elas não iriam cortá-los diretamente como se estivessem esquartejando uma peça de carne. Ou será que iriam? Ai, não. Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir olhar para um guacamole da mesma forma. Tá, eu tenho uma pergunta, e eu preciso que todo mundo que tá assistindo responda ali embaixo nos comentários, pra eu saber se eu não tô ficando louco. Vamos lá, a grande pergunta é, o que é isso? Não, eu não tô tentando te enganar, responde o que é isso nos comentários. Já respondeu? Isso são bananas, certo? Exato, um cacho de bananas. Eu sei disso, outro narrador sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, por favorzinho, me diz por que a pessoa que escreveu essa etiqueta aqui as chamou de coisas amarelas longas. Ah, esse aí já desistiu do emprego, ó, já tá querendo estressar o patrão, ele quer sair, ele quer ir embora, só não sabe falar como. Ou sei lá, às vezes ele veio de uma terra muito distante, onde não existem bananas, e ele não sabe o que é uma banana. Eu não sou encanador nem eletricista, mas até eu sei que tomadas e água não combinam. Nem um pouquinho. A água é um ótimo condutor de eletricidade, portanto, água com corrente elétrica passando é igual fatalidade instantânea. No entanto, algum eletricista ou encanador aprovou essa criação de pia altamente eletrizante. Sim, isso é uma tomada embutida na lateral da pia. Ah, gente, eu já desacreditei desse vídeo aqui. Pra mim, eu acho que é tudo montagem. Eu não acredito mais em nada que eu tô vendo aqui. Se você ainda acredita, deixa aqui nos comentários. Mas tem uma tomada na parede. Por que vai colocar outras duas tomadas dentro da pia? Quem instalou isso está tentando ganhar um lugar na nossa série de prêmios Darwin? Ou será que é só uma pegadinha? Acho que alguém colocou uma tampa de tomada falsa na lateral dessa pia, só pra provocar um ataque cardíaco em outra pessoa. Bom, deu certo. Pode me considerar chocado. Não importa o quão simples seja um pedido, pode ter certeza de que alguém vai encontrar uma maneira de fazer algo errado. Por exemplo, se eu te pedisse para encher a saboneteira, o que você faria? Você encheria com sabonete líquido, né? Você não ia, tipo, sei lá, colocar uma barra de sabão lá dentro, que nem esse funcionário fez. Esse aqui é jovem aprendiz. Ah, não. Ou talvez seja alguém do interior igual eu. A gente não pode julgar as pessoas, gente. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse vídeo, é que a gente não pode julgar as pessoas sem saber da história completa. Mas pra mim, eu enxergando essa visão, eu tô vendo a seguinte coisa. Um adolescente que tava vendo, sei lá, TikTok, Reels no Instagram, o canal do Ted Beer. Aí ele recebeu essa ordem e pensou, ah, quer saber, eu vou fazer de qualquer jeito, eu tô com preguiça, eu quero ir embora. E aí surgiu essa aberração que a gente tá vendo. Sim, tecnicamente o sabonete foi reposto, mas como alguém vai usar ele agora? Tipo, por que a pessoa fez isso em primeiro lugar? Ah, esquece lavar as mãos, depois de ver isso eu vou precisar de um banho pra me sentir limpo.
Macarrão. Todo mundo gosta de macarrão. Seja espaguete, fusilli, boca de leão, sabão líquido, fettuccine, Peraí, como é que é sabão líquido? Você acha que sabão líquido não é um tipo de macarrão? Bom, de acordo com quem arrumou essas prateleiras, ele é sim. Delicioso sabor de alvejante. Eu tenho certeza que foi o mesmo cara que colocou o sabonete em barra dentro da saboneteira. Combina certinho com a história bate. Mas eu acho que na verdade quem que errou aí foi o cara que colocou a placa. Porque tá cheinho de produto de limpeza aqui, não faz sentido ter essa placa. Tá, é óbvio que alguém se esqueceu de trocar as placas. Mas considerando que em 2017 aconteceu uma trend sinistra de comer cápsula de sabão líquido, eu não ia ficar surpreso de essa pessoa ser a responsável pelo começo dessa doideira. Credo, mas tem tanta gente sem noção no mundo, né? Parando pra pensar, vocês que estão assistindo também são um pouquinho sem noção. Vocês estão vendo um urso reagindo a um vídeo de trabalhos mal feitos? E eu sou pior, porque eu sou um urso reagindo a um vídeo de trabalhos mal feitos. Você já jogou bocha? É um esporte com bolas, geralmente jogado em uma quadra de terra ou areia. Antes era considerado esporte de gente velha, mas a sua popularidade está crescendo, com novas quadras de bocha sendo construídas em todos os lugares. Mas é evidente que muita gente ainda não sabe como construir uma boa quadra de bocha, como você pode perceber aqui. Pois é, ao instalar o portão mais inútil do mundo, a quadra não só ficou com uma aparência estranha, como também isso permite que a areia escape. Fala sério, como é que alguém foi capaz de aprovar um projeto desse? Tava tudo ficando tão bonitinho. Eu entendi a ideia, eu acho que era pra colocar o portão em cima do muro, fazendo um buraco nos tijolos e depois tampando com concreto, ou algo parecido. Só que eu acho que a pessoa não entendeu muito bem e colocou esse portão. Aí depois que ela fez a cagada, eu acho que ela desistiu de colocar o resto da grade e deixou só o portão. Todo jeito, essa pessoa trouxe alguns prejuízos pra minha visão. Atualmente, a gente vive em uma sociedade que não atende muito bem a população com deficiência. Por exemplo, em El Salvador, essas escadas foram sinalizadas com o símbolo de acesso para cadeira de rodas. Ah não, para, chega, não acredito nisso. Como seria a visão de um cadeirante vendo uma situação dessa? Ai, que legal, fizeram uma escada pra cadeirante, eu tô me sentindo tão incluído. Ah não, agora foi vacilo demais e ainda por cima pode parecer até uma zombação com uma deficiência de alguém. Apesar dos problemas óbvios com isso. Deve ser algum tipo de piada de mau gosto, ou alguém em El Salvador não sabe o quanto os cadeirantes já passam por dificuldades. Bom, espero que essa pessoa não tenha que perder a capacidade de mover as pernas para entender que isso não é nada engraçado. Normalmente, as placas de sinalização de deficiência indicam as dificuldades que a pessoa possa ter, para que aqueles ao seu redor possam identificar mais facilmente como ajudá-la. Mas eu tô com um pouco de dificuldade para entender a qual deficiência essa vaga de estacionamento é destinada. Meu Deus, tem que fazer uma placa de deficiência pra quem fez esse design. Cabeça de roda? Pernas no lugar dos braços? Não, já sei. É para pessoas que estão tirando a cabeça de dentro do próprio traseiro. Sim, eu tô ciente de que é muito provável que isso seja só um caso de alguém que pintou esse símbolo no lugar errado. E eu nem sabia que gente com cabeça enfiada no traseiro podia ser classificada como deficiente. Talvez é para indicar que quem quer que seja esta pessoa ou a representação dela tenha um cortisol muito alto, seja uma pessoa muito estressada. Olha aí, até perdeu a cabeça. Talvez seja chocante descobrir, mas não é qualquer pessoa que pode projetar um playground. Você precisa fazer faculdade, trabalhar duro e se registrar no órgão de classe. Quem diria, não é mesmo? Mas com certeza, a pessoa que projetou esse balanço perigoso para a segurança e saúde das crianças não sabia. Ah não, cara, eu não tô aguentando mais ver esse tipo de vídeo. Não acredito que existe gente que faz um negócio desse. Eu não acredito. Mas por um lado, até faz sentido se a gente pensar que a barra que tá entre a parede e a barra principal que tá segurando o balanço fosse um pouco maior. No caso, bem maior, sei lá, 1 metro maior. E se as correntes também não fossem desse tamanho, porque daí seria seguro. Agora, nesse caso aí, se a criança subir aí e der uma balangada, ela vai tacar a testa, ela vai perder 2 dentes, vai perder a cabeça, vai cair de ponta cabeça, vai desmaiar, vai ficar doida. Oi, Joãozinho, quer brincar no balanço? Mas só uma vez, porque depois do primeiro empurrão, você vai direto pro hospital. Para a sorte de muitas crianças no mundo, esse não é um balanço de verdade. Ele fazia parte de um anúncio criado pela empresa de TV canadense SiriusXM, como parte de sua competição Top Comic. Ufa! Bom, eu acho que todos nós estamos rindo agora, exceto o Joãozinho, é claro. Oh, meu Deus, tadinho, F Joãozinho. Os brinquedos produzidos em massa costumam ser feitos para mercados de grande demanda, pois toda criança quer uma boneca, uma action figure ou um bichinho de pelúcia da moda.
Mas um dos problemas da produção em massa é que nem sempre os brinquedos são inspecionados por um ser humano durante o processo de controle de qualidade, o que significa que erros de impressão graves, como esse aqui, chegam às prateleiras. Ah, não, para, não, eu não acredito. Gente, eu acho que eu já vi muita internet por hoje, eu tô ficando doido. Imagina a menina que comprou essa boneca olhando pra boneca e pensando o que aconteceu com a minha boneca, ela nasceu vesga. Quer dizer, eu já ouvi falar de olho vesgo antes, mas uma sobrancelha vesga já é demais. Mas pelo menos essa boneca estava com a cabeça no lugar. Infelizmente, não dá pra dizer o mesmo desse infeliz Creeper de pelúcia do Minecraft. Ai, tadinho, mas se fosse um item colecionável, esse daí seria extremamente raro e valeria milhões, tipo um carrinho da Hot Wheels de edição limitada que saiu com defeito. Por algum motivo isso fica mais caro. Ao contrário dos brinquedos de plástico, as pelúcias geralmente são costuradas e montadas à mão, o que significa que alguém costurou essa pelúcia do jeito errado e torceu pro controle de qualidade não perceber. E ele passou despercebido, até que foi posto lado a lado com todos os outros Creepers. Quem diria que era possível fazer essas coisas ficarem ainda mais hostis? Eu confesso que eu sou completamente louco por biscoitos de chocolate, daqueles que têm a proporção perfeita de gotas de chocolate e massa amanteigada. A menos, é claro, que você compre um nessa lanchonete no campus de uma faculdade. Ah não, chega, essa aí pra mim vai ser a última aberração que eu vou ver nesse vídeo. Mas eu vou tentar defender pra não sair como tão ruim assim. Às vezes a pessoa fez esse biscoito pensando em dividir com o amigo. Aí se alguém falar, ai, dá metadinha aí, tu corta metadinha que não tem nada de recheio e dá pro teu amigo. Aí tu fica com a metade com recheio. Bom, gente, depois de todas essas atrocidades, comenta aqui qual você achou a mais bizarra. Eu também recomendo assistir o vídeo original, porque eu deixei de reagir a algumas dessas atrocidades malucas pra minha sanidade mental ficar em dia, é claro. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e agora eu vou indo embora, porque eu vou tentar fazer uma terapia pra esquecer de tanta maluquice que eu vi. Tchau!